aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3. Quero a tua companhia na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Enquanto os irmãos aqui na ADEF de Vila Franca de Xira procuram o texto que nós vamos ler, quero cumprimentar também os irmãos internautas que estão nos assistindo ao vivo pela Rede CMA, no canal YouTube, e aqueles também que estão nos assistindo após o culto, a reprise, a mensagem, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida também. Se você puder, também não for um incômodo para você, localize aí também na sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Antes da gente ler, ainda queremos reforçar o convite para o nosso encontro de casais, que será no dia 25 de maio, nesse próximo mês. Se você ainda não fez a sua inscrição, corra para fazer a sua inscrição, ligue para os nossos irmãos que estão organizando. Vai ser, com certeza, uma grande bênção de Deus. 25 de maio, aqui no templo sede da ADEF, na cidade de Vila Franca de Xira. Os irmãos acharam? Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1 diz assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Meus amados irmãos, esse texto fala sobre a corrida do crente. E quero, com a ajuda de Deus, pregar esta noite sobre o tema a corrida cristã. Se você preferir, a maratona da fé. Ou se você ainda preferir, a volta dos que servem a Deus. Porque quando Jesus nos comprou, Ele nos apresentou uma corrida. Esse texto fala exatamente, de forma específica, nos orienta, nos estimula, nos exorta a correr esta corrida cristã. Antes de falar sobre o que era essa corrida e como se corre essa corrida, quero falar algumas coisas, porque o texto que lemos começa com um portanto. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Quando todo texto que começa com portanto, é bom lembrar que ele está dando continuidade ao texto anterior. Portanto, precisamos ler o capítulo 11. Diz aí para o seu irmão, quando todo texto começar com portanto, não tenha preguiça, leia o texto anterior, porque assim nós vamos entender o que ele está querendo dizer. E eu quero, além de lembrar aos irmãos do capítulo 11, fazer um pouco de uma imersão no livro, ou na carta aos Hebreus. Nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus, porque quem escreveu ou esqueceu de assinar, ou não assinou de forma proposital. Não sabemos as razões, se foi por esquecimento, ou se foi o próprio Espírito Santo também, que instruiu que ele não revelasse o seu nome. De qualquer forma, foi alguma pessoa, algum irmão, pode ter sido Paulo, pode ter sido Timóteo, pode ter sido Apolo, alguma pessoa em que a igreja de Israel, a igreja cristã formada em sua maioria por hebreus, ele reconhecia a autoridade de quem estava escrevendo.
Nós não sabemos de quem era, mas de qualquer forma era uma pessoa importante. E esta pessoa importante escreveu, segundo a tradição diz, e segundo até alguns textos que nós vamos ver no próprio livro, na carta aos Hebreus, estava escrevendo de Roma, estava escrevendo da Itália. E ele está escrevendo aos irmãos dos Hebreus um pouco antes da destruição do templo de Israel. Um pouco antes da tribulação que estava ganhando corpo contra a igreja cristã. E nós vamos observar que a igreja de Cristo, que naquele momento era formada em sua maioria por hebreus, ela estava esperando a volta de Cristo. Ela estava ansiando pela volta de Cristo, mas Cristo está tardando e a perseguição está aumentando. Por isso o escritor aos Hebreus, ele vai fazer uma epístola, ele vai escrever uma carta a esses irmãos, exortando esses irmãos a permanecerem firmes na fé, a permanecerem constantes na fé, a não abandonarem a fé que eles receberam através de Jesus Cristo. E aí ele começa a falar que Jesus, o Deus a quem nós servimos, Jesus, aquele que nos salvou, aquele que nos redimiu, ele é muito superior à tradição de Israel, ele é superior aos anjos, ele é superior aos sumos sacerdotes, ele é superior ao tabernáculo, ele é superior a Moisés, ele é superior aos sumos sacerdotes da antiga aliança, ou seja, além de ser superior à casta de sumos de sacerdotes, ele também é superior aos sumos sacerdotes, ele é superior a Melquisedeque, embora Melquisedeque seja uma espécie de Cristo no Antigo Testamento, ele vai dizer, olha, Jesus ainda é superior a Melquisedeque, e aí ele vai descrevendo a sua carta, mostrando que Jesus é muito superior ao antigo pacto, ao antigo templo, inclusive, ele vai mostrar, olha, Jesus é superior. Vocês estão acostumados com a tradição de Israel, mas Jesus é superior. Vocês estão acostumados com a autoridade de Moisés, mas Jesus tem mais autoridade que Moisés. Vocês estão acostumados com a autoridade do rei Davi, mas Jesus tem muito mais autoridade que o rei Davi. Porque rei Davi é o rei de Israel, Jesus é o rei dos reis. E aí ele vai falar, olha, os sacrifícios que eram, a partir do capítulo 9, que eram feitos na antiga aliança, eram sacrifícios necessários para serem feitos. Mas o sacrifício de Cristo é único. É um sacrifício perfeito. É um sacrifício que ninguém consegue alcançar, ninguém consegue superar. E o sacrifício de Cristo, ele é suficiente para dar vida eterna, salvação, libertação, justificação, regeneração a qualquer ser humano de todos os tempos, desde Adão até o último homem que seja destruído no grande dia da destruição da terra. E ele vai descrevendo, vai mostrando aos irmãos, olha irmãos, Jesus é maior, o seu sacrifício é maior, o seu sacrifício além de ser maior, é melhor. E aí a partir do capítulo 10, versículo 19, ele vai começar a explicar por que está escrevendo essa carta. Ele vai exortar os irmãos a perseverar na fé, a esses mesmos irmãos que estão esperando a volta de Cristo, esses irmãos que além de estarem esperando a volta de Cristo, estão tendo que suportar uma perseguição atroz, uma perseguição que nos termos até, que a gente pode dizer até insuportáveis. Mas ele vai dizer, suporte, persevere na fé. Aí para mostrar que nós precisamos perseverar na fé, que aqueles irmãos precisavam continuar firmes em Cristo Jesus, ele no capítulo 11, ele vai explicar o que é fé, e vai mostrar os exemplos de fé do Antigo Testamento. Ele vai dizer, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
Aí ele começa, a fé sendo essas coisas, as pessoas do Antigo Testamento, elas foram salvas, não foram salvas pela lei, não foram salvas porque cumpriam os 10 mandamentos, elas foram salvas porque elas creram em Jesus, e elas creram numa coisa que eles não viram, porque hoje nós cremos num Jesus que já veio, que já morreu na cruz do Calvário, que já ressuscitou, que faz proezas, que faz maravilhas, mas no Antigo Testamento, os homens de Deus, eles foram salvos apenas crendo nas coisas que ainda não foram vistas por eles. Aí ele começa com Abel, vai passando por Enoque, vai passando por Abraão, por Noé, vai passar por todos os heróis da fé, por Moisés, até que ele chega aos profetas. E aí, capítulo 11, versículo 32, ele vai dizer: que direi mais? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, ou seja, contando as coisas que Gideão fez através da fé, de uma fé que coisas que ele não está vendo. Faltar-me-ia tempo contando das coisas que Gideão fez através da fé. E olha que a Bíblia conta a história de Gideão, conta a história de Baraque, conta a história de Sansão, conta a história de Jefté, conta a história de Davi, conta a história de Samuel, conta a história dos profetas, e desses, como Davi, como Samuel, conta histórias de forma minuciosas. E aí o escritor diz: olha, faltar-me-ia tempo contando de coisas que eles fizeram, porque eles creram na promessa de serem salvos por Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, escaparam da fraqueza, e da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos dos estranhos. Só crendo, acreditando naquele que estava falando com eles. E aí ele vai mostrar, depois de pessoas que não fizeram tantas coisas, mas a continuar a acreditar. Versículo 35, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Ou seja, ele está contando aqui já de pessoas que foram torturadas, que receberam a oportunidade de escaparem da tortura, mas não quiseram esse escape porque eles queriam uma ressurreição melhor. Outros experimentaram escárnios, ou seja, experimentaram a zombaria, os açoites, as cadeias, experimentaram as prisões, foram apedrejados, foram cerrados ao meio, tentados, foram mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, ou seja, colocaram peles de animais nele, para que os animais ferozes alcançassem eles e pegassem e destruíssem. Homem dos quais, versículo 38, capítulo 11, o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, alguns deles não alcançaram a promessa. Abraão não alcançou a promessa, Moisés não alcançou a promessa, Davi não alcançou a promessa. Qual promessa? Da vinda de Jesus, que viria para resgatar o seu povo, para restaurar a nação de Israel, que viria para transformar os homens em pecadores, de pecadores em santos. Esses homens não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que
eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Capítulo 12 que lemos. Portanto, ou seja, Jesus é maior do que tudo que nós conhecemos. O trabalho de Jesus é melhor do que tudo que nós conhecemos. Nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Testemunhas que do Antigo Testamento receberam a promessa, acreditaram, morreram, mas morreram salvos. Poderão não ter experimentado aquilo que Deus prometeu, mas eles acreditaram e aquela crença salvou a vida deles. Testemunhas, grande nuvem de testemunhas, não são o número de pessoas nos olhando, pelo menos nesse contexto, no texto, na tradição, na interpretação plena, tradicional desse texto, não são pessoas nos observando, não são pessoas ou anjos ou demônios nos olhando. Essa nuvem, grande nuvem de testemunhas, são os testemunhos que esses homens que eu acabei de mencionar, que o escritor mencionou, eles deixaram um testemunho tão grande, que deixou uma nuvem grande, para que todo aquele que visse Jesus, visse o testemunho deles, de que eles conseguiram vencer o mundo. Eles não viram a promessa, mas eles venceram. Eles resistiram até o final. Eles resistiram o pecado. Eles resistiram às tentações. Eles resistiram o diabo. Eles resistiram a zombaria. Morreram. Foram tripudiados, mas morreram como heróis da fé. Foram recebidos com Jesus da mesma forma que Estevão foi recebido por Jesus. Está escrito em Atos que Estevão está lá pregando o evangelho, anunciando as boas novas, e os homens começaram a apedrejar, julgaram Estevão, disseram que ele era condenado, disseram que ele precisava morrer, e começavam a apedrejar Estevão. Estevão está de joelhos, olha para cima, vê Jesus em pé, esperando o vencedor, esperando o campeão, esperando aquele que venceu, que não desanimou. Porque é exatamente isso que significa Jesus em pé, esperando por uma pessoa. Jesus não está sentado no seu trono, como está descrito no texto que nós lemos. Quando Estevão é recebido, Jesus está em pé. Porque Jesus está dando o julgamento. Se para os homens é condenado, para Jesus é vitorioso. Se para os homens é indigno, para Jesus é fervoroso. Se para os homens é uma pessoa que não tem valor, para Jesus vale tanto que Ele deu sua vida, que Ele deu seu sangue, que Ele deu seu corpo, que Ele se sacrificou de tal maneira que morreu na cruz do Calvário, para que todo homem não perecesse. Então, o escritor vai dizer: vamos correr a corrida de Jesus. Jesus só não salvou para deixarmos em uma cadeira, em uma poltrona ou em uma rede. Jesus, quando nos chamou, Jesus fala: deixem o jugo do pecado, deixem a escravidão do pecado e aceitem o meu jugo e o meu fardo, que ele é suave e leve. Ou seja, Jesus colocou uma meta. A carreira que nós estamos falando aqui, a corrida que o apóstolo, que o escritor aos Hebreus está dizendo que nós precisamos correr, é a corrida de aceitar a Jesus e permanecermos firmes na fé até que Ele volte. Pode aparecer demônios atrapalhando, podem se levantar nações
combatendo, pode se levantar homens e mulheres zombando, mas eu vou permanecer firmes na fé, eu vou permanecer correndo, eu vou permanecer. Eu trabalhei muitas corridas como jornalista. Corrida você não anda assim. E nem aquele negócio sem vergonha, né? Não, corrida é correndo. Corrida cristã é correndo. É correndo de joelho. É correndo jejuando. É correndo lendo a Bíblia. É correndo evangelizando. É correndo mantendo firme na fé. É correndo resistindo ao diabo. É correndo resistindo ao que resistem à fé. Não é esse negócio molenga, vai, não vai, vem, não vai. É firme. Para correr tem que ter firmeza. Para correr tem que ter músculo. Para correr tem que ter força. Jesus dá força, Jesus dá músculo, Jesus dá ânimo. Portanto, corramos a carreira que Jesus nos propõe. Ele vai dar algumas informações como é que precisamos correr essa corrida. A primeira coisa que ele vai pedir para que nós façamos para correr a corrida cristã, para correr a maratona cristã. Primeira coisa, deixar o embaraço. Algumas tradições falam, deixem o peso. Tanto peso quanto embaraço dão na mesma. São coisas que não são pecados. Não é pecado trabalhar muito. Não é tão pecado dormir muito. Não é pecado se divertir muito. Mas essas coisas podem ser um embaraço. E embaraço pode levar a queda. Queda é pecado. Portanto, ele fala, olha, vamos correr uma corrida. Mas tire o embaraço. Tire o embaraço. Porque embaraçada, a pessoa embaraçada, já viu a pessoa embaraçada com as próprio cadastro? Ele não tem força para correr. E se correr vai cair. Ou uma pessoa que está com peso nas costas, ou peso onde quer que seja, vai ser um impedimento para que ele corra. Às vezes o embaraço é um perdão que ainda você não liberou. Às vezes o embaraço é uma coisa que Deus já falou para você parar de fazer e você continua fazendo, mesmo que seja uma coisa que não seja pecado. Deixe o embaraço, mas também deixe o pecado. Tanto o embaraço quanto o pecado são coisas que de perto nos rodeiam. Estamos sempre rodeados de coisas que nos levam a embaraçar ou de coisas que levam ao pecado. Por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai, vigiai e sede sóbrios, para que não caiamos no laço do passarinheiro, para que nós não venhamos se envolver com coisas que pode até não impedir de ir para o céu, mas impede de eu deslanchar na presença de Deus, me impede de receber mais do Espírito Santo de Deus. Irmãos amados, a fé cristã não é uma coisa que a gente recebe e precisa se contentar. Eu sei que só o fato de já ser salvo já é algo grandioso. Mas Deus, a palavra diz que Ele dá as coisas muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Ele dá a salvação, mas Ele dá outras bênçãos. Ele dá muitas outras bênçãos que acompanham com a bênção da salvação. Em alguma passagem, se eu não me engano, em Romanos, vai dizer que, vai orientar-nos que não é para deixar nenhum dom de Deus, para que a gente possa desfrutar de todo o dom que Deus nos dá. Portanto, não vamos ficar acomodados.
Enquanto tem um grupo de pessoas que estão querendo seguir firmes na fé, mas as tribulações, as perseguições estão atrapalhando, tem outras que estão sendo atribulados, que estão sendo perseguidos, mas parece que não está sentindo nada. Parece que está dormindo. Parece que é insensível às ações do diabo contra as pessoas, às ações do diabo contra a igreja, às ações do diabo contra as coisas espirituais. Parece que estão insensíveis, que Deus quer fazer dele uma bênção, que Deus quer fazer dele uma pessoa vitoriosa. Portanto, nós não podemos ficar acomodados, descansando. Jesus não nos chamou para descansar. O descanso vem quando nós trocarmos a cruz pela coroa de vida eterna. Até lá, corramos a carreira que nos foi proposta por Jesus. Ele vai dar outra dica. Olha, vamos correr. Mas vamos correr com paciência. Eu sei que a gente fica agoniado. Não, as coisas têm que funcionar. Jesus tem que salvar. Jesus tem que batizar. Jesus tem que curar. Vai com paciência. Corredor que vai correr 10 quilômetros, ele não pode começar já pensando que vai já chegar aos 10 quilômetros. Senão ele não chega. E nós não estamos correndo 10 quilômetros, nós estamos correndo a vida. Paciência. Parece que é contraditório o que o escritor está falando. Olha, corra na direção de Cristo. Corra a corrida que Deus está falando. Mas tenha paciência. Olha a nuvem de testemunhas. A paciência que eles tiveram. A perseverança que eles tiveram, a firmeza que eles tiveram, olha para eles. Eles venceram, mas eles venceram com paciência. Jesus não mandou, mas vai mandar. Jesus ainda não desceu, mas ele disse que vem. Abraão, Isaac ainda não chegou, mas Deus disse que vai chegar. Chegou, mas Deus pediu como sacrifício. Paciência. Ele vai fazer alguma coisa de boa. Paciência. Paciência. Vamos correr, mas vamos comer com calma. Vamos correr, mas vamos correr tranquilos. Sem estar naquela pressa de chegar, até porque nós não temos tanta essa pressa de chegar. Porque, não sei se você sabe, a corrida cristã, a chegada é na eternidade. Embora nós cantamos, Maranata, hora vem Senhor Jesus, mas se Jesus disser, quer morrer hoje? Se Jesus chegar assim, ó, eu tenho aqui um plano, mas que você decidir vai entrar dentro do centro da minha vontade. Quer morrer hoje? Quer terminar a carreira hoje? Portanto, irmãos, tenhamos paciência. Nós vamos chegar. Nós vamos chegar. Nós vamos chegar. Nós vamos chegar. A paciência também fala que a gente não precisa chegar em primeiro lugar, porque nas corridas que eu citei, as pessoas querem bater recordes. As pessoas do primeiro pelotão, do primeiro batalhão, eles querem bater recordes. Eles querem chegar primeiro, querem chegar em primeiro lugar. Se não conseguir, quer pelo menos bater o recorde, pelo menos o seu recorde pessoal da sua corrida anterior, ele quer bater. Mas o intuito geral das pessoas quando estão numa corrida é chegar em primeiro. Ou pelo menos chegar primeiro da pessoa que é mais próxima que eu, para não ser zoado. Só que aqui, a gente não precisa ter pressa da chegada. Jesus já chegou. Jesus já é campeão.
Jesus já é vencedor, já tem o campeão lá, não precisa ter para ter recorde não, é só esperar por Jesus que nós vamos encontrar com eles. A corrida só acaba até o último crente chegar na eternidade. Enquanto tiver crente na terra, a corrida não acaba. Portanto, irmãos, paciência, paciência, vai com calma. Mas ele vai dar outra dica, outra orientação, para que a gente possa correr essa corrida e terminar essa corrida bem. Ele fala que nós precisamos deixar o embaraço e o pecado que nos rodeia, e é bom que essas coisas sejam coisas que nos rodeiam e não que estejam em nós. Ele fala para a gente ter paciência, mas ele fala, dá uma outra dica que para mim é matadora. Versículo 2, olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Não é para mim estar olhando quem está correndo do lado, da direita ou da esquerda. Não é para mim estar olhando para quem está correndo atrás, ou tentar alcançar o que está na frente. Olhando para Jesus. E eu não sei se você sabe, mas olhar para Jesus é olhar para o alto, porque Jesus está em cima. Não precisa nem chegar para o destino, é olhar para Jesus. Eu sei que lá na frente tem uma linha de chegada, mas olha para Jesus. Se concentra em Jesus. Concentre as suas energias para olhar para Jesus. Irmãos, quando a gente deixa de olhar para os problemas, quando a gente deixa de olhar para a perseguição, quando a gente deixa de olhar para a pessoa que está do nosso lado, e a gente olha para Jesus, a pessoa do lado pode tropeçar e cair e ficar, a pessoa da frente pode tropeçar, cair e ficar, a pessoa de trás não vai nem nos alcançar, mas se a gente ficar em Jesus, mesmo que eu caia, eu levanto, porque eu estou olhando para Jesus. É importante que a gente olhe para Jesus, porque enquanto você está olhando para Moisés, você vai ver uma série de defeitos em Moisés. Se você olhar para Abraão, você vai olhar uma série de defeitos de Abraão. Se você olhar para Davi, nem se fala. Se você for olhar para Salomão, coitado. Se você for olhar para Sansão, a gente vai se perder, porque nem sempre os conselhos que eles dão são conselhos bons. Nem sempre os conselhos que a seguir o que eles fizeram é uma boa ideia. Mas se a gente olhar para Jesus, olha só o que o texto diz. Ele é o autor da nossa fé. Já começa com isso. Se nós temos fé, é porque Ele colocou fé em nós. Se nós temos fé, foi porque Ele criou em nós. Ele é autor da nossa fé. É Ele que cria as coisas, as condições para que eu creia em Jesus, para que eu creia na eternidade, para que eu creia em Deus. Mas Ele, além de ser autor, Ele também é consumador da nossa fé. Ele garante que a fé que nós temos vai ficar firme. Mesmo sendo autor e consumador da nossa fé, Ele tinha um gozo. Ele se propôs um gozo. E qual era o gozo? A palavra de Deus diz que Ele olharia para os seus frutos e se satisfaria e se alegraria com os frutos que Ele tinha conquistado com sua morte na cruz. Portanto, o gozo que estava proposto, Ele suportou a cruz. A cruz não era para Ele, a cruz era para mim, a cruz era para você.
não só suportou a cruz, ele também desprezou a afronta, estava sendo afrontado. Irmãos, imagine um policial sendo afrontado por um bandido. O que é que o policial vai fazer? No mínimo botar na cadeia. E até chegar na cadeia, Deus sabe. Se você afrontar uma autoridade política, uma autoridade judiciária, se você afrontar uma autoridade aqui da terra, alguma coisa você vai sofrer. Estavam afrontando Deus, estavam afrontando o Rei dos Reis, estavam afrontando o Todo-Poderoso, estavam afrontando o Verbo, estavam afrontando aquele que pode fazer, aquele que pode desfazer, aquele que faz de novo, estavam afrontando Jesus. Ele desprezou essa afronta. Diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ainda assim, venceu. Jesus venceu. É por isso que nós podemos olhar para Jesus. Moisés não conquistou a terra, não foi porque Deus não entrou na terra, não foi porque Deus não queria que ele entrasse. Ele não entrou porque ele não venceu por completo. Outros homens venceram, mas não venceram por completo. Jesus venceu. Jesus venceu. Jesus venceu, e é por isso que eu posso olhar para Ele. É por isso que eu posso me inspirar nele. É por isso que eu posso me admirar dele. É por isso que eu posso pegar a força dele. Porque ele venceu e está à direita de Deus Pai, em seu trono nas mansões celestiais. Ele suportou as contradições, os pecadores afrontando Deus, as criaturas afrontando o Criador. Contradição, para que a gente não seja fraco, para que a gente não desfaleça, para que a gente tenha ânimo e corra a corrida que Ele nos propôs. Que nesta noite possamos seguir firmes na presença de Deus, que nesta noite possamos continuar firmes na caminhada. Não vamos desistir, vamos correr até que Ele volte, em nome de Jesus. Fique em pé. Agradeço a Deus por